Não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que isso está construindo em você. Porque quando você se entrega e permite que Deus transforme a dor em instrumento, você descobre que até mesmo o sofrimento pode ser sagrado. É como o trabalho do oleiro com o barro. Antes que o vaso tome forma, o barro é pressionado, girado, moldado e depois levado ao fogo. O processo é intenso. Se o barro tivesse voz, gritaria de desconforto. Mas o oleiro sabe o que está fazendo. Ele enxerga o produto final, não se intimida com as rachaduras e nem desiste diante das falhas. Ele transforma. E com Deus é exatamente assim. Você pode estar sendo moldado agora mesmo. A pressão que sente, as lágrimas que derrama, o fogo que enfrenta, tudo isso pode parecer destrutivo, mas na verdade é um processo construtivo. Não é para te quebrar, é para te alinhar ao propósito. A dor é o cinzel que Deus usa para lapidar virtudes que a bonança não ensina. A dor ensina empatia, ensina humildade, ensina a confiar não na própria força, mas na força dele. A história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e esquecido, numa prisão, é um retrato disso. Durante anos ele esperou sem saber quando ou como seu sonho se realizaria. Mas Deus não havia se esquecido. Ele estava preparando o caráter de um líder. E quando chegou o momento certo, José não apenas recebeu a bênção, ele estava pronto para sustentá-la. Se ele tivesse entrado no palácio sem antes passar pelo poço e pela prisão, talvez não tivesse sabedoria para lidar com o trono. O mesmo pode estar acontecendo com você. O que hoje parece atraso, amanhã será entendido como preparação. O que hoje parece perda, amanhã será visto como redenção. Deus nunca desperdiça dor. Cada lágrima é uma semente, e no tempo certo ela floresce em força, em testemunho. Mas para isso, é preciso confiar no processo, mesmo quando ele não faz sentido. Se você se pergunta quanto tempo ainda vai precisar esperar, saiba que a resposta está nas mãos de Deus. E mais importante do que saber o tempo, é confiar no propósito. Porque Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você ainda vai viver. Nenhum momento de espera é desperdiçado. Nenhuma noite de choro é ignorada. Deus está usando esse tempo para aprofundar suas raízes, para que, quando o vento soprar, e ele vai soprar, você permaneça firme. A espera é onde a fé se torna real. É onde aprendemos a caminhar, não com base no que sentimos, mas no que acreditamos. É onde a esperança é refinada, o caráter forjado, e a paz não depende do que acontece, mas de quem está presente. Por isso, não despreze esse tempo. Não tente fugir dele. Abrace-o. Há uma obra santa sendo feita em você agora. E quando o tempo certo chegar, você verá que valeu cada segundo de confiança. Mesmo quando parecer que nada está mudando, lembre-se, Deus trabalha nos bastidores. Ele atua no invisível. Ele age onde os olhos não alcançam. Talvez sua oração pareça sem resposta, mas isso não significa que ela foi ignorada. Às vezes, o silêncio de Deus é só a forma mais profunda de trabalho. Ele está preparando, não apenas o que você quer, mas também você para receber o que está por vir. Pense num palco antes do espetáculo. A cortina está fechada. O público não vê nada. Parece que está tudo parado. Mas por trás da cortina, a equipe corre, posiciona luzes, ajusta detalhes, organiza tudo para que, no momento exato, tudo esteja perfeito. Com Deus é assim. A cortina pode estar fechada na sua vida agora, mas o céu está em movimento. Há encontros sendo agendados, corações sendo tocados, obstáculos sendo retirados. E quando a cortina se abrir, tudo fará sentido. Você não precisa ver para acreditar. Basta confiar. Porque quando Deus revela o que estava preparando, é sempre maior do que você imaginava. Mais profundo, mais belo, mais certeiro. Ele não se atrasa. Ele não improvisa. Ele não perde o controle. O que para você parece espera, para ele é construção. Continue orando, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Continue acreditando, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Continue esperando, mesmo quando o tempo parecer longo demais. Deus não está inerte. Ele está operando com perfeição. E quando chegar o momento,
Ele vai puxar a cortina. Tudo o que estava sendo costurado nos bastidores será revelado. E será mais glorioso do que qualquer plano que você poderia ter arquitetado sozinho. Existe um ponto da jornada em que segurar começa a custar mais do que soltar. Você tenta manter o controle, tenta manter as aparências, tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas por dentro está em pedaços. Repassa mentalmente cada escolha, cada conversa, cada erro. E tudo o que consegue enxergar é peso. Um peso que não foi feito para você carregar. E Deus, com toda a paciência que só o amor é capaz de ter, continua dizendo: entrega, eu cuido disso. A mente inquieta não deixa o coração descansar. Você dorme com preocupação e acorda com ansiedade. Sorrir se torna esforço. Trabalhar exige fôlego dobrado. O corpo está em movimento, mas a alma está exausta. E quanto mais tenta manter tudo sob controle, mais o controle escapa pelas mãos. Porque foi você quem decidiu carregar um fardo que não te pertence. Você se esqueceu que Deus continua soberano, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. É tirar das próprias mãos aquilo que sempre pertenceu às mãos de Deus. E quando você decide entregar, um milagre acontece dentro de você. O medo perde força, a tensão se dissolve, e a paz começa a ocupar os espaços que antes estavam tomados pela ansiedade. Essa paz não faz sentido para o mundo, mas faz sentido para quem aprendeu a descansar em um Deus que nunca falha. É como Jesus na tempestade. Os discípulos estavam desesperados, apavorados, gritando por socorro. E ele estava dormindo. Não porque não se importava, mas porque sabia que estava no controle. Ele não vê como nós vemos, não reage como nós reagimos. Quando tudo parece fora de ordem, ele permanece calmo. E quando o chamamos, ele se levanta e acalma o vento com uma palavra. Mas muitas vezes, ele espera. Espera até você soltar. Até você cansar de tentar resolver com suas forças. Espera o momento em que sua alma finalmente diz: Senhor, eu preciso de ti. Porque é nesse instante que ele age. Não porque não poderia agir antes, mas porque ele respeita o seu espaço. Ele não invade. Ele responde à sua entrega. Quando você solta, está dizendo: eu confio em quem tu és, mesmo que eu não compreenda o que estás fazendo. É um tipo de fé que não depende de explicação. Uma fé que não se baseia em resultados visíveis, mas em uma certeza profunda. Deus sabe. Deus vê. Deus age. E, acima de tudo, Deus ama. Essa confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é cultivada em meio à confusão, ao desânimo, às orações aparentemente não respondidas. Ela cresce quando você continua crendo mesmo sem sentir. Quando continua orando mesmo em silêncio. Quando continua caminhando mesmo sem enxergar o próximo passo. É aí que a fé se enraiza. E uma fé enraizada não se abala com qualquer vento. É nesse tipo de confiança que você aprende a descansar, mesmo quando tudo parece desmoronar, porque o que está acontecendo ao seu redor não define quem está com você. E quando você sabe quem está com você, o medo perde o poder, a dúvida perde o domínio, o desespero perde o espaço. E tudo aquilo que antes parecia incontrolável se submete à vontade de um Deus que transforma a causa em propósito. Toda dor tem um tempo, todo processo tem um porquê, e todo sofrimento tem um fim. Você pode não entender agora, mas há uma construção acontecendo dentro de você, e Deus não vai desperdiçar nenhuma gota do que você viveu. Cada lágrima, cada angústia, cada noite sem dormir, tudo isso está sendo transformado em força, em aprendizado, em fé. A dor é real, mas a cura também é. Não ignore a dor. Não tente apagá-la com distrações. Traga-a para Deus. Apresente suas feridas como quem apresenta sementes. Porque na terra certa, elas não apodrecem. Elas germinam. E com o tempo, florescem em forma de compaixão, sabedoria e maturidade. As cicatrizes que hoje parecem marcas de fracasso, amanhã serão sinais de sobrevivência. E mais do que isso, testemunhos vivos de que você superou porque confiou. Você pode ter sido ferido por pessoas.
Pode ter sido traído por quem mais confiava. Pode ter sido esquecido por quem você sempre se lembrou. Mas Deus não age como os homens. Ele vê além das máscaras, além dos erros, além das quedas. Ele enxerga o que você ainda vai se tornar e continua investindo em você, mesmo quando você já desistiu de si. Lembre-se, José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, jogado em uma prisão e esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Mas nenhum desses acontecimentos foi capaz de impedir o propósito de Deus. Cada dor que José enfrentou foi uma peça no tabuleiro que o levou ao trono. E foi ali, no topo, que ele olhou para trás e entendeu. Aquilo que foi planejado para o mal, Deus usou para o bem. Essa é a lógica divina. O que foi feito para te parar, Deus usa para te lançar. O que tentaram usar para te envergonhar, Ele usa para te exaltar. E o que te feriu, Ele transforma em combustível para o seu chamado. Portanto, não permita que a dor seja o fim da sua história. Ela pode ser o início de um novo capítulo. Um capítulo em que você não apenas sobrevive, mas floresce. Em que a fé se torna mais forte que o medo. A esperança, mais alta que o desespero. E o amor, mais constante do que qualquer cicatriz. Confiar não é algo que nasce pronto. É algo que se constrói. Confiar em Deus exige mais do que fé em dias bons. Exige coragem em dias escuros. Porque quando tudo está bem, é fácil dizer: Deus é bom. Mas a verdadeira força aparece quando tudo dá errado e mesmo assim você repete: Deus continua sendo bom. É nesses momentos que o coração é revelado, que a alma é moldada, que a confiança deixa de ser um conceito e se torna uma escolha. Você escolhe com fé.